Imaginem a seguinte cena. Tentem visualizar isso na mente. Anjos celestiais, sabe? Seres cuja existência inteira é tipo consumida pela glória ofuscante do universo e pela presença do Criador. Ou melhor, e eles estão lá, olhando para baixo, para o nosso planeta, e estão absolutamente perplexos. Aham, chocados mesmo. Exato. E a intriga celestial deles não é por causa das nossas guerras ou da nossa tecnologia avançada, não. O que deixa esses seres atônitos é observar como simples seres mortais conseguem acordar, tomar seu café, enfrentar aquele trânsito pesado, trabalhar 8 horas, pagar boletos, rir, chorar e ir dormir sem gastar um único e mísero segundo em adoração sincera ao Redentor. Nossa, é forte isso. É, né? A gente consegue viver o dia inteiro com uma mente que não desperta para o sagrado e um coração que simplesmente não tem sede da fonte da vida. Então, com essa imagem, damos as boas-vindas a cada pessoa que nos acompanha nesta nossa análise de hoje, porque, olha, é exatamente sobre essa rotina anestesiada que vamos lançar luz. Sim, e essa imagem dos anjos observando a nossa apatia diária é como um soco no estômago, né? Mas eu diria que é o ponto de partida perfeito. Nossa exploração de hoje não é uma caminhada por abstrações filosóficas. Nós estamos, sabe, mergulhando de cabeça nas mecânicas da nossa sobrevivência espiritual. Com certeza. A base deste nosso estudo é extraordinária. Nós vamos destrinchar o texto base da nova lição da escola sabatina, que carrega o título Crescendo em um Relacionamento com Deus. É um material denso, muito bem escrito por Nina Atchesson, com notas teológicas do Jacques Ducan. E essa jornada se inicia exatamente neste dia 28 de março de 2026. E para não ficarmos, apenas na teoria, nós trouxemos para a mesa as reflexões pastorais de 3 vozes que entendem muito bem as trincheiras da fé. O pastor Gustavo Freitas, o pastor Dudu Batista e o pastor Hélio Carnassali. Nomes de peso, sem dúvida. Demais! A missão deste nosso mergulho profundo nas fontes é muito clara. Nós não estamos aqui para ler um manual de regras sobre como se comportar no banco da igreja, né? O objetivo é enfrentar a realidade nua e crua da nossa conexão espiritual nos dias comuns. Queremos descobrir, como resgatar uma fé que muitas vezes se tornou só teórica. Sabe, transformando essa fé novamente em uma comunhão viva, pulsante e redentora. Porque afinal de contas, cultivar esse relacionamento íntimo com o Todo-Poderoso e eu falo isso sem nenhum exagero, a decisão mais definidora da existência humana. Sem dúvida alguma. O que dita o tom de toda essa nossa discussão é que a fé cristã não é um evento, olha. Ela é um ecossistema. E para entender como esse ecossistema sobrevive, a gente precisa ir direto à fonte, ao convite mais direto e, eu diria, desafiador feito por Cristo que a gente encontra no Evangelho de João. É ali que a ilusão daquela fé automática cai por terra e a verdadeira exigência do amor divino é revelada pra gente. Certo, então vamos desvendar isso porque esse é o cerne da questão. O verso central que fundamenta essa primeira parte da nossa jornada está lá em João, capítulo 15, versículo 9. Jesus diz algo de uma profundidade absurda. Ele fala: "Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor." À primeira vista, soa como uma daquelas frases poéticas que a gente coloca em um quadro na parede da sala, né? Totalmente. Um belo quadro. Mas, há uma palavra aí que carrega um peso colossal que é capaz de esmagar a nossa complacência. E essa palavra é permaneçam. Exato. E o verbo original ali destrói qualquer ideia de passividade que a gente possa ter. Permanecer não é um carimbo no passaporte celestial que a alma recebe no dia do batismo e guarda na gaveta para o resto da vida. Não mesmo. É uma ação de resistência. Pensa assim, no mundo natural, a gravidade puxa tudo para baixo, certo? No mundo espiritual, a gravidade da nossa natureza nos puxa para o afastamento de Deus. Portanto, permanecer exige um esforço contínuo, uma decisão diária, quase teimosa, de fincar raízes na graça.
Não serve de absolutamente nada, olha, ter tido uma experiência arrebatadora com o amor divino uns 10 anos atrás, se hoje de manhã não houve a decisão intencional de se agarrar novamente a essa fonte. Nossa, isso é muito revelador. E isso traz à mente a perspectiva que o pastor Dudu Batista elabora tão bem nas reflexões dele. Ele tira a teologia lá das nuvens e a coloca na nossa sala de estar, sabe? Ele compara a vida cristã à instituição do casamento. O ponto dele é genial. Ele diz que inúmeras pessoas chegam ao altar movidas por uma paixão avassaladora, aquela coisa linda. Aquele foco inicial. Isso. Mas o desafio real de um matrimônio não é ter coragem para dizer sim, vestido de gala, com todo mundo aplaudindo. O desafio é a terça-feira à noite, tipo 10 anos depois, lidando com o cansaço, as contas para pagar, a louça na pia, e isso tudo sem deixar que esse relacionamento se transforme no de meros colegas de quarto. Caramba, a figura dos colegas de quarto espirituais é a tradução perfeita do que acontece nas igrejas modernas hoje em dia. A pessoa ainda divide o mesmo teto com a religião, sabe? Frequenta os cultos, entende todo aquele vocabulário técnico evangélico, mantém a aparência de uma união sagrada, mas na prática dorme em camas separadas em relação ao Criador. exatamente isso. E o pastor Dudu alerta que, assim como no casamento natural, se não houver a manutenção intencional da intimidade, o divórcio, ou, no nosso caso aqui, o esfriamento total da fé, é apenas uma questão de tempo. A chama não se apaga com um sopro repentino, sabe? Ela morre lentamente por falta de lenha mesmo. Mas vamos ser honestos aqui e colocar o dedo na ferida. Porque a teoria é linda. Manter essa paixão ardente o tempo todo não beira o impossível. Porque, olha, a vida terrena é tipo uma moedora de carne. Com certeza. É exaustiva. Exigir que a alma esteja sempre no auge do fervor soa pesado demais. Como é que a gente evita esse resfriamento sem transformar a vida espiritual numa daquelas esteiras ergométricas onde nunca se pode parar de correr? Olha, o que é fascinante aqui é que as fontes que estamos analisando não nos dão uma lista de comportamentos mecânicos para forçar uma emoção que não existe. A autora da lição e os pastores delineiam o que a gente poderia chamar de uma mecânica lógica do amor divino. Não tem feitiçaria, nem é preciso ficar fabricando lágrimas. Ah, isso tira um peso enorme das costas. Tira sim. É uma progressão matemática da comunhão. Anota aí. Gastar tempo para gerar conhecimento que inevitavelmente resulta em amor. Funciona assim. O primeiro passo é investir tempo conversando. E no reino espiritual, essa vulnerabilidade tem um nome bem claro, que é a oração. Então, peraí. O amor não é o ponto de partida. Ele é, na verdade, o resultado. O amor duradouro é sempre o resultado. É só pensar na psicologia humana básica. Ninguém confia ou ama genuinamente um estranho na rua. Ao gastarmos tempo de qualidade na oração e permitirmos que a voz de Deus nos responda através do estudo imersivo da sua palavra, algo milagroso acontece. Essa exposição diária destrói aquela imagem caricata que a gente tem do Criador e nos apresenta o seu caráter real. Nós passamos a conhecê-lo de verdade. E a regra fundamental do universo espiritual é essa. O amor é o ápice do conhecimento íntimo. O amor não esfria porque a pessoa, perdeu a fé de forma misteriosa. O amor esfria porque o estudo parou, a oração secou e Deus voltou a ser um estranho. Sabe, sem combustível não há fogo. Faz todo sentido. O raciocínio é inquebrável, mas aí a realidade bate a nossa porta de novo. E quando a gente simplesmente falha. Porque, sendo bem sincera, há períodos na nossa jornada espiritual em que a oração parece que não passa do teto. É verdade, todos passam por isso. Sim. Há vales de escuridão onde a mente está tão sobrecarregada, seja pelo luto, pelo estresse crônico ou pela ansiedade, que abrir a Bíblia parece tipo carregar um piano nas costas. O que acontece com essa fórmula matemática toda quando a nossa força de vontade simplesmente zera? O Criador nos descarta por falta de desempenho? É nesse exato ponto de desespero humano que entra a beleza avassaladora da teologia da graça. O pastor Gustavo Freitas traz um conforto pastoral muito profundo para essa questão. Ele nos lembra de forma muito gentil que o Deus Todo-Poderoso, aquele que formou todo o cosmos, ele conhece a estrutura frágil do pó da qual fomos feitos. Isso é tão reconfortante. É libertador. Ele não emite sentenças de condenação só porque os seus filhos estão atravessando um vale de aridez espiritual. Sabe?
A graça divina não é uma recompensa por boa performance ou por ter gabaritado o estudo da semana. Ela é o oxigênio para quem está sufocando. Então, o nosso silêncio e a nossa exaustão não são necessariamente indicativos de abandono por parte dele. Longe disso. O pastor Gustavo enfatiza que, nesses altos e baixos da vida, a única constante inabalável é justamente a disponibilidade divina. Mesmo quando a nossa fé oscila, sabe? Mesmo quando a gente só consegue oferecer alguns fragmentos de uma oração quebrantada e confusa, o Redentor não se afasta desgostoso. Ele desce lá no fundo do vale e senta na poeira com a gente, aguardando pacientemente. Nossa, ele senta na poeira com a gente. Que imagem! É. A nossa pequenez não o ofende de jeito nenhum. O que ele pede não é a nossa perfeição, mas que entreguemos a ele a nossa própria falência, sabe? Permitindo que a sua graça maravilhosa preencha os espaços vazios deixados pelas nossas inúmeras falhas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque olha só, se a graça de Cristo cobre a nossa exaustão de uma forma tão majestosa, e se ele compreende os nossos vales profundos, então nós precisamos fazer uma distinção vital agora. Concorda. Porque uma coisa é estar ferido, chorando e exausto no campo de batalha da fé, tentando lutar. Outra coisa completamente diferente e infinitamente mais sombria é a pessoa desertar na guerra e abrir um piquenique na beira do abismo, sabe? Se o cansaço extremo tem perdão e acolhimento, qual é a explicação teológica para a apatia crônica? Se a gente conecta isso ao panorama geral do livro do Apocalipse, a gente chega na ferida mais exposta da igreja contemporânea. O texto da lição dessa semana nos joga diretamente lá no capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que é a arrepiante mensagem à igreja de Laodiceia. E olha, as notas teológicas do Jacques Tucan não aliviam o peso desse texto nem um pouco. É uma mensagem muito dura, né? Muito. Porque Laodiceia não é a congregação dos exaustos e feridos, é a congregação dos anestesiados. Representa aquele ponto intermediário doentio. É o que a Bíblia chama de mornidão. Mornidão. Sabe que é uma palavra que, se a gente pensar bem, parece inofensiva no dia a dia, mas no contexto bíblico tem um gosto puro de tragédia. O que exatamente torna essa mornidão um estado tão perigoso para a alma humana? A mornidão é tipo o que o mercado de trabalho moderno hoje em dia chama de quiet quitting, sabe? Aquela demissão silenciosa. Ah, sim. Onde a pessoa só faz o mínimo. Exatamente. O funcionário ainda bate o ponto, senta lá na mesa, mas não entrega mais a alma para o trabalho. Ele faz o mínimo absoluto, só para não ser demitido e continuar recebendo o salário. O cristão de Laodiceia faz o quiet quitting da fé. A conexão técnica com a igreja existe, o nome está no registro, mas a experiência carece de qualquer poder transformador. É uma religiosidade totalmente de fachada, onde falta o que é mais essencial, a necessidade desesperada de um Salvador. Nossa, isso é um diagnóstico fortíssimo. E tem mais. O pior de Laodiceia é a sua autossuficiência cega. Eles dizem, com muito orgulho, estou rico e de nada tenho falta. Quando o diagnóstico direto do céu é, você é miserável, pobre, cego e nu. Sabe, ouvindo essa tua descrição da demissão silenciosa da fé, me vem à mente uma analogia muito própria para a nossa era digital, que acho que todo mundo que nos escuta vai entender. A relação com o insagrado, muitas vezes, passou a ser tratada como um aplicativo rodando em segundo plano no celular. Como assim? Explica melhor. Tipo assim, o aplicativo de Deus tá lá, instalado na vida da pessoa desde a infância, talvez. Ele até consome um pouquinho de bateria da rotina, ocupa um espaço ali na memória e de vez em quando envia uma notificação de culpa no subconsciente num domingo à noite, sabe? Aquela pontada de eu devia ter ido à igreja. Nossa, perfeitamente descrita. Pois é, mas a tela principal, o tempo de uso ativo da pessoa, é totalmente dominado pelos outros aplicativos. A carreira profissional, o entretenimento infinito das redes sociais, as preocupações mundanas, e Deus fica ali, minimizado, rodando num silêncio absoluto no fundo da mente, sem nunca receber interação real. Caramba. E o grande autoengano dessa nossa geração conectada é olhar para o celular da vida e pensar, bom, o aplicativo está lá instalado, eu não deletei,
então eu estou seguro. Essa é a ilusão mortal de Laodiceia. Ter a presença divina teoricamente disponível, mas ignorá-la completamente na prática cotidiana. E o texto de Apocalipse mostra de forma clara que essa atitude causa repulsa no coração de Deus. Aquele famoso, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É pesado demais. Mas aí enfrentamos a barreira psicológica final nessa discussão. Porque quando a gente é confrontado com um diagnóstico espiritual tão duro, que é cortante como uma espada mesmo, como a natureza humana costuma se defender? É quase um reflexo condicionado, né? Nós pegamos a mensagem da reprovação e jogamos rapidinho para o colo de quem está do nosso lado. Exatamente. O famoso é para ele, não para mim. Por isso mesmo, o pastor Hélio Carnassali faz uma intervenção cirúrgica muito necessária nesse ponto do estudo. Ele alerta, com muita gravidade, contra essa armadilha da terceirização da mensagem espiritual. Porque, veja bem, quando a palavra exige reavivamento, quando a mornidão de Laodiceia é exposta e a luz acende, o nosso ego inflado se recusa a assumir a culpa. A mente da gente começa a projetar na hora. Na hora, a gente pensa, nossa, como o meu cônjuge precisava ouvir esse sermão de hoje. Ou então, se a liderança lá da minha igreja entendesse isso, puxa, tudo seria diferente. A gente usa a Bíblia Sagrada como se fosse uma lupa para ampliar os defeitos alheios, esquecendo completamente o seu propósito primário. É a fuga perfeita para a consciência. Porque enquanto eu estiver focada em diagnosticar o problema da minha comunidade ou da minha família, eu não preciso lidar com a podridão da minha própria apatia, né? Mas o pastor Hélio deixa claro que a leitura dessas admoestações bíblicas precisa ser feita, na verdade, diante de um espelho, certo? Sem o espelho não há nenhuma chance de redenção. Enquanto o olhar for coletivo ou projetivo, apontando para os outros, o reavivamento não passa de um conceito teológico bonito de se discutir. O impacto real, a verdadeira cura da mornidão, só acontece naquele momento aterrador em que a alma para de apontar o dedo para os lados, se ajoelha na poeira e diz, Senhor, eu sou o miserável, o cego e o nu. A minha comunhão é uma farsa e eu preciso desesperadamente da tua graça para recomeçar. Esse choque de realidade doloroso é a porta de entrada para a verdadeira restauração. Então, o que tudo isso significa na prática da nossa segunda-feira de manhã? Como é que nós saímos desse estado de mornidão confortável? Como a gente fecha todos os outros aplicativos barulhentos e traz a comunhão para a tela principal da nossa vida de novo? A autora da lição, Nina Atchison, introduz um conceito que eu achei, assim, visceral. Ela diz que precisamos de um choque de crescimento. O termo é perfeito, eu concordo plenamente, porque evoca a ideia de um desfibrilador espiritual. Não é, sabe, um mero ajuste de rota ameno ou uma mudança de hábito leve. É uma intervenção de urgência, de vida ou morte, para um coração que simplesmente parou de bater pelo reino dos céus. Mas é aí que a minha mente trava um pouco e acho que a de muita gente também. Como é que eu provoco esse choque de crescimento em mim? Qual é o mecanismo prático disso? Porque a nossa primeira reação humana é recorrer ao esforço próprio. Tipo, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã sem falta, vou ler 10 capítulos inteiros da Bíblia de uma vez e vou jejuar o dia todo. E nós sabemos muito bem que a força de vontade carnal dura no máximo uns 3 dias. Se dura muito, né? Exato. Então, se não é apenas uma questão de tentar mais forte ou ter mais disciplina, como é que esse choque de fato acontece na alma? Olha, essa é a chave de ouro de toda a nossa conversa hoje. O choque de crescimento não é gerado por uma mudança brusca e temporária de comportamento externo, mas por uma rendição interna profunda. O choque acontece de verdade quando a gente para de tentar impressionar a Deus com o nosso desempenho e simplesmente aceitamos o convite de João capítulo 17, versículo 3, que a lição traz com tanta ênfase. E o que diz lá? A essência de tudo, a própria definição de vida eterna nas palavras de Jesus, não é um lugar pavimentado de ouro para onde nós vamos viajar num futuro distante. Vida eterna é, agora, no presente, conhecer o único Deus verdadeiro. O choque vem não pelo pavor do inferno, mas pela revelação do absurdo que é o amor divino. Uau! O absurdo do amor divino. Ou do luto que paralisa os membros, ou do abismo de um divórcio doloroso, o soberano do universo não recua 1 milímetro. Ele não tem nojo das nossas feridas abertas. Ele entra no caos para nos buscar.
Quando a mente realmente compreende essa graça imerecida, sabe, o coração sofre o verdadeiro choque e a mornidão simplesmente desaparece, engolida por uma gratidão imensa. Nossa, estou maravilhada com isso. É uma completa mudança de paradigma. Não é a gente tentando alcançar o céu através da nossa própria disciplina exaustiva, mas é permitir que o céu invada a nossa miséria diária. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa exploração de hoje. E que jornada intensa nós tivemos através destas fontes, não é mesmo? Fica muito cristalino que a vida espiritual compartilha da mesma fragilidade de um casamento. Exatamente a mesma dinâmica. Se não houver tempo de qualidade investido, a paixão inicial evapora. Vimos que o amor inabalável por Deus não é mágica, mas é o fruto direto de conhecê-lo através das páginas da palavra e no silêncio da oração constante. Aprendemos também que a graça dele é mais do que suficiente para nos abraçar com força nos vales da exaustão, mas que não podemos usar essa mesma graça maravilhosa como uma desculpa barata para justificar o quiet quitting da fé, que é a perigosa mornidão de Laodiceia. E por fim, o remédio para tudo isso começa quando a gente troca a lupa com a qual a gente adora julgar o mundo pelo espelho no qual enxergamos a nossa extrema e urgente necessidade de um Salvador. É uma síntese vital e perfeita. E para selar este nosso mergulho profundo de hoje, eu gostaria de deixar uma imagem final, sabe? Um pensamento bem provocativo para ecoar na mente de cada pessoa que nos ouve ao longo dos próximos dias. Por favor, compartilhe. Se nós afastarmos a câmera agora e olharmos para o arco completo da narrativa bíblica, de Gênesis até o Apocalipse, nós vemos um padrão divino que francamente deveria nos levar às lágrimas. Tudo começa lá nos primeiros capítulos, no Jardim do Éden, na viração do dia. A humanidade cai, se esconde com vergonha atrás das árvores. E o que o Criador Todo-Poderoso faz? Ele vai atrás. Exato. Ele não lança um raio dos céus para destruir tudo. Ele caminha pelo jardim, chamando, procurando ter uma conversa com as suas criaturas. Aí milênios se passam, a humanidade afunda cada vez mais na própria mornidão e a gente chega ao clímax lá no fim em Apocalipse. E adivinha, o mesmo Deus, agora encarnado e glorificado, está em pé. Ele não está arrombando a porta do nosso coração com violência. Ele está batendo, suave e pacientemente, pedindo licença para entrar e dividir uma refeição conosco. A grande provocação que fica é esta. A Bíblia inteira não é o diário da humanidade tentando construir uma escada de méritos para alcançar o céu. É o registro implacável e completamente apaixonado de um Deus que gasta eras inteiras tentando de todas as formas possíveis ter um simples momento de intimidade com a gente. Sabendo dessa urgência absurda que o próprio Deus tem de estar perto, a pergunta que fica martelando é: o que, no emaranhado da nossa rotina estressante, nas nossas inúmeras telas de celular e nas nossas prioridades totalmente invertidas, nós estamos permitindo que silencie as batidas incessantes dessa porta? Caramba, que checkmate espiritual. Olha, se fôssemos passar a nossa alma em aparelho de raio-x agora mesmo, talvez o laudo mostrasse o quanto nós temos deixado o Redentor do lado de fora, esperando no frio das nossas intermináveis desculpas. Chegou a hora de destravar a porta. Agradecemos imensamente a companhia de quem dividiu esse tempo de reflexão tão rico conosco. Que a coragem para buscar esse choque de crescimento e abandonar a mornidão de vez seja renovada a cada manhã, nessa jornada que chamamos de vida. Desejamos de coração que a comunhão verdadeira encontre um espaço real e prioritário na rotina de cada um. Nós nos despedimos por aqui e aguardamos todos para o nosso próximo mergulho profundo nas fontes. Até lá!